Ok. Vamos ver agora alguns exemplos de cálculo de integral dupla, por enquanto só em regiões retangulares. Nesse primeiro exemplo, eu quero calcular a integral dupla dessa função aqui, nesse retângulo, que é o produto cartesiano do intervalo 0, 1 com o intervalo 1, 3. Ou seja, eu quero que o x varie entre 0 e 1 e o y entre 1 e 3. Ok? Bom, a gente vai fazer isso aí de duas maneiras. A primeira maneira é essa aqui. Eu quero calcular a integral de f de a, naquele retângulo R. Então, bota aqui a função, dA, o diferencial de área, é dx vezes dy. Lembra que a variável de fora corresponde à integral de fora, a variável de dentro é a integral de dentro. Então, se x vai de 0 a 1, e o x está aqui na integral de dentro, então vou botar o 0, 1 aqui. O y vai de 1 a 3, então o y é a variável de fora, então vai ser a integral de fora, bota 1 e 3 ali fora. Ok? Bom, e aí começa a fazer de dentro para fora. Okay? Então deixa essa integral aqui de fora, integral de 1 a 3 de dy quietinha, e concentra só nessa integral de dentro, a integral dessa função aqui em relação a x. Se eu estou integrando em relação a x, então vou pensar em qualquer y que tiver aqui como sendo uma constante. Ok? Então, trata esse y como se fosse uma constante e integra só o x. Quando eu integrar o x², vai dar x ao cubo sobre 3, simplifica com aquele 6, vai dar 2x ao cubo y. E aqui, integral de 4x vai dar 2x². Ok? Aí substitui os valores de x, 0 e 1. Ok? Eu recomendo fortemente para vocês, ao invés de simplesmente botar 0 e 1, botar explicitamente x igual a 0, x igual a 1, para você lembrar que esses aí são valores para ser substituídos no x. Ok? Então vai lá, pega o x igual a 1, joga ali, vai dar 2y mais 2, x igual a 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então sobrou só 2y mais 2. Ok? Está feita a integral de dentro, agora faz a integral de fora normalmente. Pega isso aqui, integra em relação a y, 2y vai dar y², 2 vai dar 2y, substitui os valores, faz a conta, você vai ver que vai dar 12. Ok? Então esse é o primeiro método de fazer. A segunda maneira de fazer é parecida, mas o que mudou aqui? Mudou que eu resolvi mudar a ordem de integração. Ao invés de botar dx dy, eu botei dy dx. Okay? Se eu troquei a ordem aqui, eu tenho que trocar a ordem aqui também. Okay? Porque os valores de x agora estão fora, então vai 0 e 1 ali. O y está dentro, então vai o 1, 3 aqui. E agora faz de novo. Primeiro a integral de dentro, integral disso aqui em relação a y. Se eu estou integrando agora em relação a y, eu vou tratar o x como constante. Okay? Então isso aqui é como se fosse uma constante vezes y. Quando eu integrar em relação a y, o y vai virar y² sobre 2, simplifica com aquele 6, vai ficar 3x² y². Aqui também o x é uma constante, então isso aqui é simplesmente uma constante. Integral de constante vai dar ela vezes a variável que é o y. Okay? Agora, como eu integrei em y, agora eu vou substituir os valores 1 e 3 no y. Okay? Então, de novo, eu coloquei aqui explicitamente y igual a 1 e y igual a 3 para não me confundir depois e substituir no lugar de x ao invés de y. Okay? Então, sempre botem a variável para não ter nenhuma confusão. Então, vai lá. Pega o y igual a 3, substitui ali. Aqui vai dar 9 vezes 3, 27x². Aqui vai dar 12x. Aí menos. Aí pega y igual a 1, joga ali e aqui vai dar aquilo ali. Ok? Dá uma simplificada, sobra aquilo ali. E agora faz a segunda integral. Pega isso aqui, integra em relação a x, vai dar aquilo ali, substitui os valores. Você vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado de antes. Ok? Então, você tem sempre essas duas possibilidades. Ou faz dx dy ou dy dx. Aqui o dy dx deu um pouquinho mais de trabalho, né? Ok? Então, às vezes acontece isso. Às vezes numa ordem dá menos trabalho, na outra dá mais. Então, com um pouco de experiência, vocês conseguem olhar e ver qual que vai dar menos trabalho. Okay? Se está tentando de uma ordem, está dando muito trabalho, dá uma paradinha, tenta fazer na outra que às vezes sai mais fácil. Outro exemplo, quero integrar agora essa função aqui naquele retângulo, com x entre 0 e 2 e y de menos 1 a 1. Okay? Bom, vou tentar primeiro nessa ordem aqui. Okay? Então, bota aqui a função e aí o dA eu vou tentar na ordem dx dy. Se está dx dy, aqui fora vai os valores de y, aqui dentro vai os valores de x. Okay? E aí vou fazer primeiro essa integral de dentro. Só que aí tem um probleminha,
como é que integra exponencial de menos x quadrado em relação a x? Essa aí é aquela integralzinha famosa, integral gaussiana, que não tem uma fórmula que você consiga escrever em termos das funções normais. Okay? Então, não é o tipo de integral que você consiga integrar. Existe a integral, mas você não consegue escrever uma fórmula para ela. Okay? Então, aqui a gente ficou travado. Okay? Bom, o que eu faço agora? Se não funcionou desse jeito, eu sempre posso tentar a outra ordem de integração. Okay? Então, ao invés de botar dx dy, eu vou botar agora dy dx. Okay? De novo, lembra que se você trocar aqui, troca a ordem das integrais também. Bom, vamos ver se agora dá certo. Integral de dentro agora em relação a y, integrar isso aqui em relação a y eu consigo fazer, porque integrando em relação a y, o x é uma constante, então essa exponencial aqui vira uma constante. Então, basicamente, eu tenho aqui uma constante vezes y, quando integrar em relação a y, simplesmente o y vai virar y ao quadrado sobre 2 e mantém a constante. Aí substitui os valores de y, 1 e menos 1, ok? Para y igual a 1, quando eu jogar ali, vai dar 1 meio vezes a exponencial. Quando eu jogar menos 1 ao quadrado também vai dar 1 meio vezes a exponencial. Só que como está no limite inferior, você bota esse menos aqui. E aí, por sorte, cancelou aqui, deu zero. Então sumiu aquelas integrais que davam problema antes, eu não vou precisar nem integrar elas, porque agora a integral de zero dá simplesmente zero. Okay? Então nesse caminho aqui eu consegui resolver. O que significa essa integral dupla ter dado zero? Integral dupla mede volume, né? O que significa que deu zero? O volume deu zero? Então o gráfico dessa função aqui em cima desse retângulo não tem volume nenhum? Não é bem isso. Lembra que a integral dupla não calcula volume líquido. Ok? Então, na verdade, calcula a diferença entre o volume que está acima do plano e o volume que está embaixo. O fato de ter dado zero significa simplesmente que o gráfico dessa função deve ter um pedaço acima do plano xy e outro pedaço embaixo do plano xy, que, por coincidência, os volumes são iguais, então a diferença deu zero. Ok? Você pode ver que realmente vai acontecer isso, né? Essa exponencial que vai ser sempre positiva, o y vai de menos 1 a 1, então vai ter um intervalo de 0 onde ele vai ser positivo, de menos 1 a 0 vai ser negativo, então isso aqui vai estar um pedaço abaixo do plano e um pedaço acima. E por simetria realmente vai ter os mesmos volumes, e aí a integral dupla vai calcular a diferença entre eles, que vai dar zero. Okay? Então lembrem disso, a integral dupla não calcula volume líquido. Okay? Se o gráfico estiver todo acima do plano, aí tudo bem, vai virar volume. Senão vai ser a diferença entre o que está em cima e o que está embaixo. Outro exemplo, eu quero calcular agora a integral dessa função nesse outro retângulo. Okay? De novo, o primeiro passo é escolher a ordem, se vai ser dx dy ou dy dx. Okay? E aí que, como eu falei, se você desenvolver um pouco de experiência, você vai bater o olho e já vai saber o que provavelmente vai dar menos trabalho. Aqui, por exemplo, eu sei que se eu tentasse integrar primeiro em x, em relação a x, essa função é o quê? Basicamente, x vezes um cosseno de x, né? Teria uma constante aqui, mas é x cosseno de x. E x vezes cosseno de x é o tipo de função que você precisa fazer integração por partes para conseguir integrar. E integração por partes dá um certo trabalhinho, né? Okay? Então, ao invés de tentar dessa maneira, eu vou tentar y primeiro. Se eu integrar y primeiro, bom, em relação a y, o x é uma constante, então isso aqui é basicamente cosseno de y, com uma outra constante aqui. Integrar o cosseno de uma constante vezes a variável é fácil. Okay? Então, por isso eu vou tentar primeiro nessa forma. Okay? E realmente está aqui as contas, você vai ver que não dá tanto trabalho. Okay? Então, se eu vou integrar primeiro y, bota aqui os valores de y, 0 e 2. X está para fora, então bota aqui os valores de x, que é 0π sobre 2. Bom, como eu estou integrando em relação a y, como eu falei, trata o x como uma constante, você pode até passar para fora da integral, apesar que nesse caso não vai valer a pena fazer isso. Aqui o que vale mais a pena fazer é pegar aqui, eu tenho cosseno de uma constante vezes a variável, que é y. O truque para fazer esse tipo de coisa é chamar isso aqui que está dentro do cosseno de u, fazer uma substituição. Se eu chamar isso aqui de u, okay, então o que vai acontecer? O du, lembra que a variável é y, x é constante, então du vai ser a constante vezes dy. Okay? E x vezes dy é justamente o que eu tenho aqui, né? X dy.
Então, esse x com esse dy vai virar du. Aqui vai virar cosseno de u. Então, vai virar integral de cosseno de u du. Integral de cosseno de u du dá seno de u. Então, está aqui seno de u, que aí volta a ser xy. Ok? Aqui eu fiz bem rápido. Façam depois as contas com calma. Vocês vão ver que vai dar aquilo ali. Então, está feita a primeira integral. Só falta substituir os valores de y. Escrevi aqui direitinho o y para lembrar que esses valores são do y. Então, pega aqui, bota aqui no 2, vai ficar seno de 2x. No 0 vai dar seno de 0, que é 0. Então, sobrou seno de 2x. Integra em relação a x. Aqui também faz substituição. Chamo 2x de u. Agora a variável é x. Então, quando eu calcular du, vai dar 2dx. Aí, no lugar do dx, vou botar du sobre 2. Daí que vem esse 2 aqui embaixo. Façam as contas direitinho. Vai dar aquilo ali. Okay? Quem tiver esquecido esses métodos de integração, integração por partes, substituição e tal, bom dar uma revisada que a gente vai usar bastante. Okay? Então, a integral descendo do x vai dar aquilo ali. Substitui os valores de x, faz as contas, você vai ver que vai dar 1. Ok? Então, é isso. Quem quiser depois, faça na outra ordem dx e dy. Ok? Aí, como eu falei, vai ter que fazer uma integração por partes, talvez dê um pouco mais de trabalho, mas é bom vocês praticarem isso aí. Okay? Então, tentem fazer na outra ordem. Se vocês fizerem tudo direitinho, tem que dar exatamente a mesma resposta no final. Bom, vamos ver agora uma aplicação de integral dupla em cálculo de volume. No caso aqui, eu quero calcular o volume da região delimitada pelos planos coordenados e por esses outros planos aqui. Bom, está aqui já uma figura mostrando isso aí. Os planos coordenados são o plano xy, vai ser essa base ali. O plano, está aqui o eixo x e o eixo y, né? Aqui o eixo z. O plano yz seria essa lateral aqui dessa caixa. E o plano xz seria essa lateral de cá. Okay? Além disso, eu tenho também o plano x igual a 2. Plano x igual a 2, está aqui x igual a 2, vai ser essa lateral aqui. Y igual a 1 seria aquele plano daquela lateral lá do fundo. E essa equação aqui descreve esse plano inclinado aqui. Okay? Então, a região delimitada por eles vai ser essa região aqui embaixo desse... Isso aqui como se fosse um telhado, embaixo aqui desse telhado. Tá joia? Bom, para eu transformar isso aí num problema de integral dupla, eu tenho que pensar nessa região como uma região embaixo do gráfico de uma função. Ok? Por enquanto eu não tenho função, tenho só essas equações aqui. Mas no caso aqui é fácil obter uma equação. Né? Eu posso pegar esse plano aqui, isolar o z, então pego o 2x e o 4y e joga para o lado de lá. Agora que eu reescrevi como z igual aquilo ali, então isso aqui virou o gráfico dessa função dada por isso aqui. Então, aqui porque gráfico de função é justamente pegar ela e igualar a z, né? Então, aqui no gráfico de função de duas variáveis. Então, tá aí. Esse plano aqui é a mesma coisa que o gráfico dessa função ali. Tá joia? Então, pronto. Já transformei num problema de volume delimitado por gráfico de função. Agora, tem que tomar cuidado que integral dupla calcula volume líquido. Okay? Então, só vai dar volume se realmente o gráfico estiver todo acima do plano XY. No caso aqui, parece que está, né? Olhando aqui nesse quadrado aqui, pelo menos nesse quadrado não, nesse retângulo aqui de x de 0 a 2, y de 0 a 1, parece que o gráfico está todo acima do plano XY, né? Ok? Mas se eu não tivesse a figura, como é que eu poderia ter certeza disso? Bom, basta observar que essa função aqui é decrescente em x e y, né? Por causa desses negativos. O maior valor que o x vai ter vai ser 2, o maior valor que o y vai ter vai ser 1. Ok? Então, mesmo jogando x igual a 2 e y igual a 1 aqui, isso aqui daria 2, então ainda é positivo. Ok? Então, isso aqui vai estar descendo, mas nunca vai chegar a ficar negativo. Ok? Então, eu tenho uma situação que, como eu falei, a função é positiva, então dá para eu tratar o volume como realmente uma integral dupla da função. Bom, então vamos lá. Então vou calcular o volume fazendo a integral dupla. Ok? Dessa função nesse retângulo aqui de x de 0 a 2 e y de 0 a 1. Joia? Então joga a função ali na integral dupla. Escolhe uma ordem, nesse caso aqui as duas vão
Nenhuma vai dar muito mais trabalho que a outra, então tanto faz. Bota dx, dy ou dy, dx. Mas lembrando que a variável de dentro é da integral de dentro, a variável de fora é da integral de fora. Então bota os valores aqui apropriadamente. Bom, se eu estou integrando primeiro em relação a x, aqui vai dar 10x, aqui vai dar x quadrado. Trata esse 4y como uma constante, então vai dar constante vezes o x. Okay? Substitui o 0 e 2 no x, faz as contas, você vai ver que vai dar aquilo ali. Okay? Simplifica isso aqui, integra em relação a y, vai dar aquilo ali, substitui os valores de y, vai dar 12. Então esse volume dessa região aqui embaixo mede 12. Ok? Então tá aí. Para terminar, deixa eu dar uma dicasinha aqui que às vezes é bem útil. Quando sua função de duas variáveis, f de x e y, puder ser escrita nesse formato aqui, como um produto de uma função só de x vezes uma outra função só de y, ok? Você vai conseguir, e você tiver uma integral dupla num retângulo, assim, com x entre dois valores a e b e y entre dois valores c e d, você consegue transformar a integral dupla em um produto de duas integrais simples. Como que a gente vai fazer isso? Pega aqui, tem integral dupla de f, ok? Então pega a f e joga ali, escolhe uma ordem, no caso aqui tanto faz, vou botar dx dy, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Se eu estou integrando primeiro em relação a x, então isso aqui vai ser realmente uma função, isso aqui, como depende só de y, não tem x, então para integrar em relação a x, isso aqui é como se fosse uma constante, porque não tem x. E se é uma constante multiplicando a função, uma das propriedades de integral é que você pode passar a constante para fora, né? Então passo o h de y lá para fora, multiplicando a integral do que sobrou lá dentro, que é o gx. Ok? Então, cai nisso aqui. Próximo passo. Aqui eu tenho essa integral aqui que eu vou fazer primeiro. Só que, quando aqui agora é uma função só de x, vou integrar em relação a x, vou substituir x por a e b. Quando eu terminar de fazer a conta, isso aqui vai dar um número. Ok? Então, uma constante. Então, vai ficar uma constante vezes aquela outra função. Constante vezes a função, eu posso de novo passar para fora, né? Então, pega essa integral toda aqui, que vai dar um número, uma constante, passa para fora, multiplicando. Então, ficou ali a integral de g de x multiplicando a integral do que sobrou, que é só h de y. Ou seja, aquela integral dupla ali acabou virando uma integral só do g de x, de a a b, multiplicada por uma outra integral só do h de y, de c a d. Ok? Então, isso aí às vezes facilita bastante a vida. Tá aqui um exemplo. Eu quero calcular a integral dupla dessa função aqui, com esses limites. E é justamente aquela situação, né? Minha função é uma expressão só de x vezes uma expressão só de y. E aí, como eu falei, se você fizer todos aqueles passos ali, no final você vai chegar nisso aqui. Então, com um pouco de prática, você já faz direto. Vai dar a integral da expressão só de x, integrada entre os valores de x. Então, toma cuidado que aqui são os valores de x, estão de fora, então 0,3. Vezes a integral só do y com os valores do y. Então, o y que estava dentro, então vai ser aqui a de dentro. Tá joia? E agora virou, então, simplesmente duas integrais simples. Faz da maneira normal que vocês estão acostumados. Vai dar um valor em cada uma ali, multiplica. Tá ali sua resposta. Ok? De novo, por que essa integral aqui deu negativa? Quer dizer que o volume é negativo? O volume embaixo desse gráfico, naquele retângulo ali? Não. Significa simplesmente que essa função aqui vai ter um pedaço do gráfico embaixo do plano xy, e o volume daquela parte que está abaixo do plano ficou maior do que o volume acima. Okay? Então a diferença entre o que está em cima menos o que está embaixo ficou negativo porque tem mais volume embaixo do que volume em cima. Tá joia? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai ver como calcular integrais duplas, só que agora não mais em regiões retangulares, em regiões curvas.